É uma noite chuvosa e tempestuosa na cidade de Surat Thani, no sul da Tailândia. E acima do principal aeroporto da cidade, um Airbus A310 está pairando no céu como uma cruz, prestes a cair. Agora, não há nenhum motivo técnico para isso estar acontecendo, então, o que levou a essa situação? Em 11 de dezembro de 1998, a tripulação da Thai Airways chegou ao Aeroporto Internacional Don Mueang, em Bangkok, para operar o voo 261, que era um curto trecho doméstico até Surat Thani. A aeronave que eles estavam programados para voar era um Airbus A310 de fuselagem larga, que provavelmente é o avião de fuselagem larga mais compacto já fabricado, mas ainda era mais do que suficiente para esse voo doméstico de 1 hora, com apenas 132 passageiros previstos. Não está claro exatamente por que esse A310 foi utilizado, quando um dos Boeing 737-400 da Thai Airways teria sido mais adequado, mas talvez fosse simplesmente o que estava disponível naquela noite. De qualquer forma, com essa baixa quantidade de passageiros, o A310 estaria pouco mais da metade cheio, mas ainda assim levava o complemento de 12 comissários de bordo que, junto com os 2 pilotos na cabine, elevavam o total de pessoas a bordo para 146. Agora, as idades da tripulação de voo não foram especificadas no relatório final, mas sabemos que o comandante já voava pela Thai Airways há muitos anos e tinha 10.167 horas totais de voo. E isso incluía mais de 3.000 horas no Airbus A310 e em seu primo maior, o A300, que possuem uma habilitação de tipo comum. O copiloto tinha menos experiência, mas também não era novato. Ele tinha 2.839 horas totais, das quais quase todas haviam sido voadas nesse tipo específico de aeronave. Ambos os pilotos descansaram bem antes do voo, com mais de 20 horas de folga. Embora valha a pena notar aqui que o comandante havia registrado mais de 108 horas nos 30 dias anteriores, o que estaria próximo, ou talvez até acima dos limites modernos de tempo de serviço. Então, ele vinha trabalhando muito. Agora, o relatório final não menciona nenhuma violação de tempo de serviço aqui, então, muito provavelmente, os requisitos de tempo de serviço da Tailândia em 1998 não eram tão rigorosos, mas, obviamente, agora temos limites rigorosos, porque trabalhar mais horas pode causar fadiga crônica, e isso é algo que vale a pena lembrar. Antes de sair da aeronave, os pilotos revisaram a documentação de despacho, incluindo a previsão do tempo, NOTAMs e o diário técnico da aeronave. Assim, eles constataram que a aeronave estava em boas condições, sem defeitos relevantes para esta história. Mas isso não se aplicava ao aeroporto de destino, Surat Thani. Ele estava passando por reformas nos últimos anos, com o ritmo aumentando no final de 1998, e o Departamento de Aviação da Tailândia, portanto, emitiu vários NOTAMs, destacando vários sistemas que estavam inoperantes. O Sistema de Pouso por Instrumentos, ou ILS, que orienta a aproximação de precisão, estava fora de serviço desde janeiro de 1997. Em setembro de 1998, o sistema de luzes de aproximação também foi desligado. Em novembro, o indicador de trajetória de aproximação de precisão, ou luzes PAP, que mostram se estamos muito altos ou baixos na aproximação, também parou de funcionar. E enquanto as luzes PAP do lado esquerdo da pista foram logo restauradas, as do lado direito não foram. Depois, o rádio farol não direcional, que ficava no aeroporto, usado como auxílio de navegação reserva, estava sendo transferido, então também não funcionava. Por fim, o aeroporto desligou um dos 2 circuitos elétricos redundantes que alimentavam as luzes de borda e cabeceira da pista. Então, como resultado disso, apenas uma luz estava e outras não estavam acesas. Um NOTAM informava que o espaçamento das luzes de borda da pista foi ampliado para 120 metros e das luzes de cabeceira para 6 metros, em vez de 63 metros, respectivamente. Isso mostrava claramente uma séria degradação das capacidades de Surat Thani em operações noturnas,
ou com baixa visibilidade. E, de fato, o aeroporto já não atendia mais aos requisitos mínimos de equipamentos para operações em baixa visibilidade, segundo as regras da Organização da Aviação Civil Internacional, OACI. Veja, a OACI estabelece regras muito claras sobre que tipo de equipamento pode estar ausente ou degradado, dependendo do tipo de aproximação que será realizada. Então, se vários itens estiverem ausentes, a pista pode ser autorizada a ser usada apenas em condições de visibilidade muito boa ou com teto de nuvens elevado. Além disso, para pistas usadas em baixa visibilidade, a OACI impõe um espaçamento máximo de 60 metros entre as luzes de borda da pista para tornar a pista o mais distinta possível, o que obviamente não estava sendo cumprido aqui. Então, com tudo isso, você pode estar se perguntando se era sequer permitido despachar um voo para esse aeroporto à noite. E a resposta é que sim. Como disse antes, pilotos precisam aumentar a visibilidade mínima exigida na aproximação, conforme os sistemas de iluminação estejam inoperantes ou funcionando. Mesmo que a visibilidade prevista não atenda aos novos requisitos, ainda podemos despachar para esse aeroporto, desde que haja combustível para pelo menos 2 aeroportos alternativos com melhores condições e equipamentos, conforme as regras. Como resultado, esses pilotos provavelmente leram os NOTAMs e a previsão do tempo, concluindo que precisariam tomar precauções, mas, se algo desse errado, poderiam alternar. A previsão para Surat Thani, naquele dia, mostrava que, em geral, as condições estavam bem boas, com visibilidade de 7 km e pancadas de chuva intermitentes, nuvens espalhadas a fragmentadas a 1.800 pés e uma camada encoberta a 11.000 pés. Mas também alertava que tempestades intermitentes poderiam passar sobre o aeroporto, reduzindo temporariamente a visibilidade para 1.500 metros. Com chuva e nuvens espalhadas a 1.200 pés e fragmentadas a 2.000, além de ventos variáveis a 15, nós com rajadas de até 25. Agora, se o voo 261 encontrasse essas condições, então pousar no aeroporto com sua iluminação degradada e sem um sistema de pouso por instrumentos poderia ser difícil ou até impossível. Como essas condições eram esperadas de forma intermitente, os pilotos provavelmente achavam que poderiam esperar a melhora da visibilidade. De qualquer forma, por causa disso, eles agora abasteceram a aeronave com 15,7 toneladas de combustível, o que era suficiente para voar até o destino, fazer várias aproximações, aguardar um pouco em órbita de espera e, se necessário, voar de volta para Bangkok. E esse combustível extra elevou o peso total de decolagem para cerca de 108 toneladas, o que ainda estava bem abaixo do peso máximo de decolagem do A310, que é de 142 toneladas. O que significa que a aeronave estaria relativamente leve. Embora isso pareça bom, nesta história isso teria consequências desagradáveis. E por falar nisso, você sabia que golpistas agora podem usar IA para clonar vozes? Primeiro, eles compram seu número de corretores de dados e fazem uma chamada automática para captar uma amostra da sua voz, que é clonada com IA. Depois, podem usar a voz clonada para ligar para seus familiares e amigos, fingindo ser você em uma emergência e pedindo dinheiro. E como vai soar exatamente como você, muitas vezes funciona. Na minha família, adotamos uma palavra código por esse motivo, mas também recomendo usar o patrocinador de hoje, o Incogni. Após o cadastro, eles verificam todos os corretores de dados em busca das suas informações e, ao encontrar, solicitam a exclusão dos seus dados desses serviços. O Incogni, então, cuida de toda a burocracia necessária, acompanha possíveis objeções e assim por diante, até que todos os seus dados sejam removidos, e continuará procurando por seus dados enquanto você permanecer com eles. Agora, teoricamente, você poderia fazer tudo isso sozinho, mas isso tomaria muito do seu tempo, porque existem muitos corretores de dados por aí, então eu recomendo fortemente usar o Incogni, que foi o que eu fiz. Após se cadastrar, você acompanha o progresso deles em tempo real no painel, o que é sensacional. Com o plano Família e Amigos, você pode adicionar até 4 pessoas queridas,
um diferencial muito bacana. Então, para começar e garantir um desconto incrível de 60%, clique neste código QR ou acesse incogni.com/pilot. Lembre-se de usar o código PILOT na compra. Obrigado, Incogni. Vamos voltar ao vídeo. Após as verificações pré-voo, o voo 261 realizou o pushback, taxiou até a pista e decolou às 15h54, subindo no entardecer, com o comandante como piloto voando e o primeiro oficial cuidando das comunicações por rádio. A subida a uma altitude de cruzeiro de 31.000 pés ocorreu sem incidentes e eles voaram para o sul por cerca de meia hora sem problemas. Às 18h26, na metade do voo, o primeiro oficial contatou o controle de aproximação de Surat Thani e foi orientado a aguardar uma aproximação VOR-DME para a pista 22. Os pilotos aceitaram, configuraram e fizeram o briefing para a aproximação, enquanto o controlador forneceu vetoração radar e autorizações de descida para ela. Antes disso, precisamos falar sobre os procedimentos específicos dessa aproximação que eles iam realizar. Ou melhor, dos procedimentos, porque numa reviravolta muito estranha, na verdade havia dois deles. Uma aproximação VOR-DME é uma aproximação de não precisão, o que significa que, embora forneça orientação lateral para os pilotos se alinharem com a pista, não oferece nenhuma orientação vertical para ajudá-los a descer na rampa correta. Para realizar esse tipo de aproximação, os pilotos devem primeiro sintonizar um radiofarol VOR ou sistema omnidirecional em VHF, localizado no aeroporto ou nas proximidades. E esse VOR irá emitir sinais modulados que permitem aos receptores VOR da aeronave determinar a posição angular exata do avião em relação ao VOR. Como os raios de uma roda de bicicleta, divididos em 360 graus dos chamados radiais. Durante a aproximação VOR, os pilotos então voarão em direção ao VOR, em um radial específico que estará alinhado próximo ao rumo da pista, enquanto também descem para altitudes pré-determinadas a certas distâncias da pista. E essas distâncias são monitoradas sintonizando um equipamento de medição de distância, ou DME, que geralmente fica no mesmo local que o VOR, daí o nome VOR-DME. No caso da pista 22, em Surat Thani, a aproximação VOR era incomum, pois o curso estava significativamente deslocado da direção da pista. Isso pode ter ocorrido por vários motivos, mas neste caso, o VOR ficava no lado esquerdo do aeroporto, não na linha central estendida, considerando a direção da pista 22. Isso significava que voar direto para ele, com rumo de 225 graus, faria o avião manter-se à esquerda do eixo de aproximação durante todo o procedimento. Então, em vez disso, essa aproximação VOR-DME foi projetada com um curso de aproximação que era deslocado de forma que o avião começaria muito à direita da linha central, antes de cruzar a linha central estendida da pista, próximo à cabeceira. Se a aeronave estivesse com a pista à vista, os pilotos poderiam fazer uma leve curva à direita e alinhar com o eixo da pista antes do pouso. O Departamento de Aviação da Tailândia elaborou uma carta de aproximação VOR-DME com curso de 204 graus, o que representava um grande deslocamento de 21 graus. E se esse curso fosse seguido, faria com que a aeronave cruzasse a linha central estendida da pista a uma distância de 1.800 metros da cabeceira, o que era bastante aceitável. E essa carta estava disponível na cabine do voo 261, mas não era a única carta que eles tinham. Veja, a Thai Airways também havia produzido sua própria carta para a aproximação VOR da pista 22, e ela continha uma série de diferenças importantes. As duas cartas tinham pontos de aproximação perdida distintos, onde os pilotos arremetem se não virem a pista. Elas também mostravam altitudes diferentes, para as quais o piloto deveria subir em caso de arremetida, e a carta do Departamento de Aviação, estranhamente, não especificava uma visibilidade mínima, enquanto a carta da Thai Airways
impunha um mínimo de 2.000 metros. Mas, por fim, a carta da Thai Airways também especificava um curso de aproximação de 215 graus, em vez dos 204 graus mostrados na carta do Departamento de Aviação. Isso significava que estava mais perto da rumo da pista de 225 graus e exigiria uma curva menor para alinhar. Mas isso também significava que o curso de aproximação cruzaria a linha central estendida da pista mais distante, a exatos 4.800 metros da cabeceira. Na prática, isso exigia maior visibilidade para voar a variante de aproximação da Thai Airways, pois o ponto da curva à direita, para alinhar visualmente com a pista, estava mais longe. Mas, como mencionei antes, a visibilidade mínima impressa na carta da Thai Airways era de apenas 2.000 metros. Então, se os pilotos avistassem a pista a essa distância, eles já teriam passado da linha central para a mais esquerda, tornando difícil manobrar para o pouso. Na realidade, a visibilidade mínima prática para essa aproximação era muito maior do que a informada, mas isso não era mencionado em lugar nenhum. Talvez você esteja começando a perceber o problema? No voo 261, o controlador rapidamente os colocou no curso de aproximação e quando o gravador de voz do cockpit iniciou às 18h37, já estavam estabelecidos rumo ao VOR. Os dois pilotos estavam usando a carta de aproximação da Thai Airways, com o curso de aproximação de 215 graus, que é aquele em que a curva visual em direção à pista precisava ser feita a cerca de 4.800 metros de distância. Mas quando os pilotos entraram em contato com a torre, eles foram informados disso. O último informe meteorológico indicava ventos calmos, visibilidade de 1.500 metros com chuva fraca e teto de nuvens a 1.800 pés. Isso era bem menor que a visibilidade mínima de 2.000 metros indicada na carta de aproximação deles, mesmo antes de considerar os efeitos das luzes inoperantes no aeroporto. Agora, nessa situação, na maioria dos países, temos algo conhecido como proibição de aproximação, que determina que não é legal continuar uma aproximação além do fixo de aproximação final ou posição equivalente, a menos que a visibilidade reportada melhore acima dos mínimos. E temos isso porque, se a visibilidade estiver abaixo do mínimo, as chances de um pouso bem-sucedido são muito baixas. Então, realmente, não há motivo para se colocar numa situação em que você está próximo ao solo em condições de voo por instrumentos, apenas torcendo para que a pista apareça milagrosamente à sua frente. Essa proibição de aproximação, na verdade, dá às tripulações as ferramentas necessárias para simplesmente dizer não, num estágio inicial, arremeter e então aguardar em órbita de espera até que a visibilidade melhore ou seja iniciado um desvio. Mas neste caso, os pilotos decidiram tentar a aproximação mesmo assim e o relatório final não explica realmente o motivo, nem aponta isso como uma violação grave. É possível que tenha havido confusão sobre a visibilidade mínima porque a carta DOA não especificava uma. Talvez fosse comum na Thai Airways ignorar os próprios mínimos ou acharam que as condições melhorariam antes de pousar, já que a previsão indicava que a baixa visibilidade seria temporária. Nós simplesmente não sabemos ao certo. Após passar pelo fixo intermediário a 11 milhas do VOR, o controlador avisou aos pilotos que as luzes PAPI do lado direito estavam inoperantes e o espaçamento das luzes de borda e cabeceira da pista estava aumentado. Os pilotos confirmaram a informação e seguiram a checklist de pouso. Baixaram o trem de pouso, estenderam totalmente os flaps e avisaram a tripulação para assumir posição. À frente deles, as luzes de pouso agora iluminavam apenas nuvens e chuva, enquanto os limpadores de para-brisa se moviam para frente e para trás, tentando manter os vidros limpos. Às 18h41, o copiloto informou que chegaram ao fixo de aproximação final, a 6 milhas náuticas do VOR, que, como mencionei, é o ponto mais distante permitido legalmente se a visibilidade estiver abaixo do mínimo. Mas em vez de abandonarem a aproximação aqui, os pilotos simplesmente continuaram a descida até a altitude mínima de descida, ou MDA, de 430 pés, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Hoje, isso seria uma violação grave,
certamente causando reprovação em um cheque de linha. Porém, talvez as regras fossem diferentes na Tailândia naquela época, ou isso já fosse normal na Thai Airways, por algum motivo. O controlador logo informou que a aeronave não estava à vista, mas autorizou o pouso mesmo assim, além de passar um novo vento, reportado de 3,10 graus a 5 nós. O copiloto confirmou a autorização de pouso e a torre então alertou que a pista estava molhada. Depois disso, o copiloto rapidamente verificou que a checklist de pouso havia sido concluída, e alguns instantes depois, o controlador da torre perguntou novamente se eles tinham a pista à vista. Nesse momento, as luzes fracas da pista realmente apareceram através da névoa, então o copiloto confirmou que a pista estava à vista. E então, o comandante desligou o piloto automático e o autothrottle, começando a direcionar a aeronave para a proa da pista. O copiloto percebeu que não estavam bem posicionados para pouso e anunciou: "Arremeta, 2.000 pés ajustado, senhor", citando a altitude de arremetida. Provavelmente, por causa da aproximação deslocada e baixa visibilidade, avistaram a pista tarde demais. Fazer a curva visual à direita para alinhar com a pista já não era possível, o que, sinceramente, era previsível. Mas, apesar disso, o comandante agora perguntou: "É aquela certa?" E o copiloto repetiu: "Direita, direita, lado direito." "Onde?" disse o comandante, ao que o copiloto repetiu novamente. E nesse momento, o comandante apenas soltou um palavrão e disse: Ok, está certo. Arremete." Ele iniciou o procedimento de arremetida, aumentando lentamente o empuxo até a configuração de decolagem ou arremetida, toga, permitindo que a larfagem aumentasse suavemente até a atitude de arremetida. O procedimento para a arremetida no Airbus A310 era aumentar o empuxo para a toga, manter a arfagem até 18 graus, elevar o nariz, recolher trem de pouso e flaps antes de subir a altitude de arremetida, que era 2.000 pés. Mas um aspecto contraintuitivo desse procedimento era que, para manter uma arfagem de 18 graus, os pilotos poderiam realmente ter que empurrar o manche para frente, em vez de puxar para trás. Isso ocorria porque aeronaves com motores abaixo do centro de massa, como o Airbus A310, sofrem momento de arfagem para cima quando se aumenta o empuxo. E isso é especialmente perceptível quando a aeronave está leve, como era o caso aqui. Agora, imagine uma aeronave bidimensional presa a uma parede com um alfinete atravessando o centro de massa. Se você segurar o avião sob o alfinete e empurrá-lo, ele girará em torno dele, levantando-o ao nariz. Bem, é basicamente isso que acontece, e essas aeronaves vão fazer a mesma coisa. Mas quando o piloto automático está engajado, ele vai contrariar esse momento de arfagem para cima, aplicando profundor para baixo, conforme necessário, para evitar que a arfagem ultrapasse 18 graus. Se o piloto automático estiver desligado, o piloto ajusta a arfagem manualmente, e em alguns casos, isso pode exigir comandos de controle bastante rápidos e assertivos para evitar que a arfagem fique alta demais. Neste caso, o comandante foi conservador ao aumentar o empuxo, levando 23 segundos para atingir a configuração toga. E mesmo assim, ele ainda não aplicou comandos de arfagem para baixo suficientes aqui. A arfagem subiu para 24 graus antes dele reduzi-la para 18. Para contextualizar, uma arfagem para cima não intencional de 25 graus ou mais é considerada uma atitude anormal em voo. Então isso não foi bom. Mesmo assim, o comandante controlou o avião e os pilotos concluíram a aproximação perdida sem problemas, subindo a 2.000 pés e solicitando retorno. O retorno ao fixo de aproximação final foi logo autorizado pelo controlador da torre. Após completar a curva inicial, o comandante então esclareceu ao seu copiloto que agora faria uma reversão de curso em gota e tentaria a aproximação novamente. E então ele acrescentou: "Muito perto, estávamos à esquerda, não estávamos?" Além disso, ele também mencionou que houve uma alta razão de subida durante a arremetida, ao que o copiloto respondeu corretamente: "Pode ser, porque estamos muito leves." Mas não houve mais nenhuma discussão sobre isso, ou qualquer tipo de debriefing interno sobre como evitar isso da próxima vez,
nem qualquer discussão sobre o mau tempo naquele momento. Os pilotos fizeram a manobra em gota e retornaram direto para a segunda aproximação. Agora, nesse momento, faria muito mais sentido entrar em uma órbita de espera e aguardar a melhoria da visibilidade. Afinal, eles tinham bastante combustível a bordo, mas nenhum dos pilotos parecia sequer querer sugerir isso. O copiloto apenas perguntou indiretamente: "Quer que eu pergunte se está chovendo no aeródromo?" O comandante pediu que ele perguntasse sobre a visibilidade, o que faz sentido. Mas o copiloto simplesmente foi em frente e perguntou se estava chovendo mesmo assim. Ao que o controlador respondeu que, sim, havia uma chuva leve sobre o aeródromo. Os investigadores observaram que o copiloto pode não ter ouvido corretamente a instrução do comandante para perguntar sobre a visibilidade, porque o comandante parecia falar muito baixo. Mas se esse fosse o caso, o comandante poderia facilmente ter repetido o que precisava. Mas isso não aconteceu aqui, o que possivelmente aponta para uma certa falta de gerenciamento de recursos da tripulação, algo que essa tripulação definitivamente viria a precisar. Os pilotos alinharam para a nova aproximação VOR, após informarem rapidamente aos passageiros que não conseguiram pousar e fariam nova tentativa. Eles assumiram o curso de 215 graus, refizeram a checklist de pouso e iniciaram a descida. Às 18h52, o controlador novamente autorizou o voo 261 para pousar, e apenas um minuto depois, o comandante pôde ser ouvido reclamando sobre o curso de aproximação deslocado, observando que era difícil pousar assim, e o copiloto concordou. Ao fundo, o gravador de voz do cockpit captou o som dos limpadores de para-brisa funcionando na velocidade máxima, e como podemos ouvir, o controlador da torre também entrou em contato e perguntou quais eram as intenções deles. O copiloto respondeu que a pista ainda não estava à vista naquele momento, e 5 segundos depois, o comandante perguntou se a pista estava à direita, ao que o copiloto disse que não tinha certeza, ele só conseguia ver luzes vermelhas intermitentes. O comandante então acrescentou que eles estavam muito à esquerda da pista e perguntou se já haviam passado por ela, sugerindo que deveriam arremeter. O copiloto confirmou a altitude de arremetida, ajustada em 2.000 pés, e o comandante acionou novamente os botões de arremetida nas alavancas de empuxo. Desta vez, o piloto automático e o sistema automático de potência entraram em modo de arremetida automática, pois nunca foram desconectados durante a aproximação. O sistema automático de potência acelerou rapidamente para empuxo toga em 8 segundos, enquanto o piloto automático aplicou comando de profundor para baixo para evitar que a arfagem passasse de 18 graus de forma suave. A aeronave, então, subiu novamente para 2.000 pés e executou o checklist de aproximação perdida, e depois disso, o comandante disse que desta vez levaria todos até o ponto de aproximação intermediária a 11 milhas do VOR, antes de retornar para a aproximação. Talvez ele quisesse fazer isso numa tentativa de reduzir um pouco o ritmo e permitir que o tempo melhorasse, mas isso nunca foi realmente discutido. Ele continuou reclamando que a aproximação não estava alinhada com a pista, e o copiloto explicou que tinha visto algumas luzes antes, mas com tantas luzes da pista fora de serviço, ele não tinha certeza se era a pista ou um barco de pesca que ele tinha visto, e não queria induzir o comandante ao erro. Para ser sincero, se havia dúvida, provavelmente foi uma boa ideia. Agora, neste momento, os pilotos também tiveram que tomar uma decisão sobre como iriam prosseguir e se deveriam tentar uma aproximação pela terceira vez, o que, na minha opinião, deveria ter sido uma escolha bem fácil. Na minha antiga companhia aérea, só podíamos tentar uma terceira aproximação se a visibilidade dobrasse em relação às anteriores e estivesse acima dos mínimos. Então, falando realisticamente, o melhor curso de ação aqui teria sido ou aguardar até que a visibilidade melhorasse substancialmente ou simplesmente alternar de volta para Bangkok. Em vez de discutir o assunto, o comandante pediu ao copiloto que solicitasse outra aproximação, e ele fez isso imediatamente. Agora, muito provavelmente, o comandante estava sentindo alguma pressão para levar os passageiros ao destino, seja essa pressão autoimposta ou não, então ele passou a se concentrar exclusivamente
em cumprir esse objetivo. E com essa mentalidade, ele deve ter concluído que não haveria problema em tentar novamente. Talvez, dessa vez, desse certo. Mas a verdade aqui é que se você já falhou 2 vezes, as chances são de que vai falhar uma terceira vez também. E se você fizer isso, então vai estar ainda mais cansado do que estava nas 2 primeiras vezes. E é aqui que o piloto que estava monitorando deve intervir e se tornar a voz da razão. Mas infelizmente isso não aconteceu. Em vez disso, o comandante fez outro comunicado aos passageiros, informando que tentaria a aproximação mais uma vez e, se falhasse, retornaria para Bangkok. Mas ainda não houve nenhuma discussão sobre essa decisão com o copiloto. Durante a terceira aproximação, em meio a nuvens e chuva, o comandante ainda estava focado nas tentativas fracassadas anteriores. Ele reclamou que não conseguiram fazer a curva a tempo porque tiveram contato visual muito perto da pista e brincou nervosamente que se não pousassem a tempo, então esse avião talvez não estivesse disponível para os próximos voos programados para Chiang Mai. Então, enquanto faziam o checklist de pouso pela terceira vez, ele repetidamente disse que estava muito próximo e pediu ao seu copiloto que informasse a operação da Thai Airways sobre os planos de retornar a Bangkok caso essa aproximação não fosse bem sucedida. Poucos minutos depois, às 19h05, os maiores temores do comandante se confirmaram quando a torre informou que a visibilidade caiu para 1000 metros. Na gravação do cockpit, era possível ouvir o comandante murmurar para si mesmo: 1000 metros, impossível. Isso mostrava claramente que ele sabia que seguir com essa aproximação, além desse ponto, provavelmente seria uma tolice. Mas talvez por alguma esperança equivocada de que de alguma forma essa aproximação seria diferente, ele ainda assim não a abandonou. Lembra-se do que falei sobre os mínimos servirem para evitar que pilotos sigam em más condições esperando um milagre? Bem, este é um excelente exemplo do porquê disso. O copiloto, então, perguntou novamente ao controlador se estava chovendo no aeródromo, e ela respondeu que ainda havia uma chuva fraca e que a pista estava molhada, e então autorizou o pouso. O comandante respondeu que, com a autorização para pousar, poderiam tentar a aproximação, indicando que essa permissão pode ter sido o empurrão final para essa decisão, embora o controlador não tivesse influência nisso. Após terminar a checklist de pouso, o comandante confirmou que estavam na proa correta e então perguntou ao copiloto se ele conseguia ver a pista dessa vez, mas não obteve nenhuma resposta. 100 pés acima da altitude mínima de descida, o comandante desligou o piloto automático e tentou virar para onde acreditava estar a pista. Mas apenas alguns segundos depois, as luzes da pista apareceram através da chuva, como era de se esperar, ainda muito à direita. Então o comandante exclamou: "Ah, não dá! Não podemos pousar!" E em seguida solicitou a terceira arremetida da noite. O copiloto pediu para ele acionar o botão de arremetida, ou a alavanca de potência, o que ele fez, mas desta vez havia uma diferença crucial. Veja, ele não havia desconectado a automanete. Lembra-se que na primeira arremetida, o piloto automático e a automanete foram desligados, e o comandante aumentou o empuxo manualmente, devagar, por 23 segundos, conseguindo manter a arfagem no manche, mesmo com dificuldade. Durante a segunda arremetida, ambos os sistemas automáticos estavam engatados. Assim, enquanto a automanete aumentou o empuxo rapidamente em apenas 8 segundos, o piloto automático compensou rapidamente a súbita arfagem para cima para manter a arfagem em 18 graus ou menos. Essas duas arremetidas anteriores provavelmente influenciaram as expectativas inconscientes do comandante nesta terceira arremetida. Mas foi desta vez que a automanete aumentou o empuxo para a toga em 8 segundos. O piloto automático não estava lá para ajudar, então agora cabia totalmente a ele manter o ângulo de arfagem no controle. Em uma aeronave tão leve, neste ponto, com apenas 102 toneladas e o centro de gravidade ligeiramente a ré, seria necessário um comando de arfagem para baixo bastante agressivo. Isso era especialmente verdadeiro, porque, no modo de arremetida, a automanete do Airbus A310 parece sempre usar empuxo máximo, que neste caso
era 102% de N1. Agora, isso é muito mais do que esta aeronave em particular precisava para essa arremetida, e eu estou surpreso que tenha sido configurado dessa forma. No Boeing 737 que piloto, pressionar os botões toga uma vez oferece empuxo reduzido de arremetida, cerca de 90% de N1, resultando em arremetida suave e subida de cerca de 2.000 pés por minuto. Se quiser empuxo máximo por algum motivo, precisa pressionar o botão novamente. Mas pelo que eu sei, o Airbus A310 não parece ter essa opção. Agora, se você é ou já foi piloto de A310, me avise nos comentários abaixo se esse for o caso. De qualquer forma, o resultado dos motores acelerando dessa maneira foi um momento de arfagem para cima muito rápido, que precisou ser contrabalançado de forma agressiva. Mas parece que a mente do comandante ainda estava focada nos motivos das aproximações perdidas. Porque, mesmo ao fazer o chamado padrão de arremetida, ele também acrescentou coisas como muito perto, não dá para pousar. Enquanto isso, o nariz da aeronave estava subindo cada vez mais, ultrapassando 18 graus em apenas alguns segundos. Então ele precisava reagir imediatamente a isso, mas devido à sua distração e complacência, isso não aconteceu. Agora, essa sequência de eventos é na verdade assustadoramente semelhante a outro acidente envolvendo o Airbus A300 muito parecido, que havia ocorrido mais cedo naquele mesmo ano. Em fevereiro de 1998, o voo 676 da China Airlines se aproximava de Taipei, Taiwan, quando o comandante optou por arremeter. Mas instantes antes disso, ele havia aplicado uma força no manche suficiente para realmente ultrapassar o limite de desconexão automática do piloto automático, o que ele percebeu em seguida, mas provavelmente não havia processado completamente quando pressionou os botões de arremetida. Como resultado, a automanete levou rapidamente os motores à potência de arremetida e o nariz subiu, mas o comandante não interveio de imediato, esperando que o piloto automático controlasse a arfagem. Como resultado, o ângulo de arfagem ultrapassou rapidamente 40 graus, com o nariz para cima. A aeronave entrou em stall e o voo 676 caiu numa rua residencial antes que o comandante pudesse recuperar o controle. O triste desfecho foi a perda de 202 vidas. Tanto o comandante da China Airlines quanto este provavelmente entendiam a física envolvida. Eles sabiam que motores montados baixos causariam arfagem para cima com o aumento do empuxo. Então, qual o motivo de ambos não terem tomado uma atitude? Não foi porque eles não entendiam o princípio, mas sim, provavelmente, porque o modelo mental deles de como a aeronave iria reagir aos comandos estava baseado em condições iniciais incorretas. No caso do comandante da China Airlines, ele não percebeu que o piloto automático estava desligado e, portanto, não se preparou mentalmente para assumir o controle manual da arfagem da aeronave. O comandante sabia que o piloto automático estava desligado, pois ele mesmo o desconectou intencionalmente segundos antes. Mas ele não parou para antecipar como seria a reação da aeronave com o autothrottle ainda acionado e como isso seria diferente das duas arremetidas anteriores. Além disso, ele provavelmente ainda estava estressado pelas 3 tentativas fracassadas e frustrado, o que pode ter reduzido seu foco nas habilidades básicas de pilotagem necessárias. E, aliás, no 737, nós não temos capacidade de arremetida automática na maioria das nossas aproximações, apenas no autoland, então estamos bastante acostumados a lidar com arremetidas manuais. Mas numa aeronave, como o Airbus A310, que faz arremetidas automáticas, entendo como as exigências de uma arremetida manual repentina podem surpreender o piloto. O resultado de tudo isso foi que o comandante empurrou o manche para frente com suavidade excessiva, para evitar que a arfagem aumentasse. Na verdade, ele usou menos da metade da autoridade de controle disponível, e por isso a arfagem aumentou de 18 para 25, depois 30 e quase 40 graus. Nesse momento, o comandante realmente empurrou o manche para frente por cerca de 56 segundos, o que fez o nariz baixar brevemente para cerca de 30 graus, mas então ele soltou novamente.
o nariz voltou a subir além de 40 graus e depois chegou a quase 50, o que é incrível. Agora, obviamente, isso fez com que a velocidade da aeronave caísse rapidamente, e o ângulo de ataque logo se aproximou do necessário para um stall aerodinâmico. Do solo, se alguém tivesse conseguido ver isso, pareceria que a aeronave estava basicamente pendurada quase imóvel no céu, como uma grande cruz. 19 segundos após o comandante acionar a arremetida, o aviso de stall foi ativado, sacudindo as colunas de controle e disparando um alarme alto, tipo grilo, na cabine. A resposta correta para esse aviso seria baixar o nariz para reduzir o ângulo de ataque e aumentar a velocidade, algo que pilotos praticam tanto que deveria ser instintivo. Mais repetidas vezes, a história mostrou que, às vezes, os pilotos reagem de forma oposta, puxando o manche para trás. Não sabemos ao certo por que isso ocorre, mas há algumas hipóteses possíveis. Uma possibilidade é que, quando um aviso de stall pega o piloto de surpresa, um instinto mais profundo e básico assume o controle, que é o instinto de estender a mão, segurar o manche e puxá-lo para mais perto do corpo. Isso possivelmente é uma reação ao estresse agudo, muito parecido com quando uma situação te pega de surpresa enquanto você está dirigindo e, de repente, você agarra o volante com força e se senta ainda mais ereto no banco. Mas, é claro, se você fizer isso em um avião nessas circunstâncias, vai acabar puxando o manche para trás e levantando ainda mais o nariz, o que, em uma situação de stall, pode ser fatal. Agora, todo o propósito do treinamento de stall é garantir que nossa reação instintiva ao som do stick shaker seja empurrar os comandos para frente, sem nem ter tempo de pensar a respeito. Como mencionei, às vezes para algumas pessoas, esse treinamento talvez não seja tão bem assimilado. Alternativamente, outro motivo para o comportamento do comandante pode ter sido uma espécie de ilusão somatográfica reversa. Se você acompanha este canal, deve lembrar que a ilusão somatográfica ocorre quando a aceleração empurra os pilotos para trás nos assentos, levando-os a acreditar que o avião está em arfagem positiva. Neste caso, o avião estava em arfagem acentuada, com a gravidade pressionando os pilotos para trás nos assentos enquanto os motores rugiam em empuxo máximo. Então, é possível que o comandante tenha ficado desorientado e interpretado esses sinais como se o avião estivesse acelerando rapidamente e iria ultrapassar a velocidade máxima, a menos que ele puxasse o manche para trás para reduzir a velocidade. De qualquer forma, o que sabemos é que, quando o copiloto exclamou surpreso com o aviso de stall, o comandante então agarrou o manche e, por alguns breves e desesperados segundos, puxou-o em direção ao seu corpo, transformando uma situação perigosa em algo realmente catastrófico. A arfagem subiu rapidamente para quase 60 graus, e a velocidade do ar caiu para menos de 30 nós, levando a aeronave a um stall aerodinâmico completo. E a uma altura de apenas 1.880 pés, essa situação agora era completamente irrecuperável. A única forma de recuperar energia seria descer, mas não havia altitude para retomar a velocidade antes de atingir o solo. Quando o avião entrou nesse stall, a perda de fluxo de ar sobre os ailerons também levou à perda de controle de rolagem, e por isso o avião balançou violentamente de um lado para o outro enquanto caía, inclinando primeiro 120 graus para a direita, depois voltando 50 graus para a esquerda, 60 graus para a direita e, em seguida, para a esquerda novamente. O copiloto agora gritou e pediu empuxo total, mas os motores já estavam produzindo isso. E ainda assim, o comandante se agarrou ao manche, mantendo-o quase totalmente puxado para cima. Mas é claro que, com a aeronave em uma estolagem aerodinâmica totalmente desenvolvida, seu efeito agora era limitado. Então, o nariz logo baixou de qualquer forma, caindo abaixo do horizonte enquanto o avião mergulhava em direção ao solo abaixo. Deu tempo só para o sistema de aviso de proximidade do solo alertar. Mínimo 100. E então tudo acabou. Às 19 horas, 8 minutos e 25 segundos, o voo 26, caiu em uma plantação alagada
com uma atitude de arfagem quase neutra e uma alta razão de descida. O impacto danificou severamente a aeronave, mas devido à sua velocidade de avanço muito baixa e ao terreno pantanoso no local do impacto, apenas 51 dos 146 ocupantes morreram no próprio impacto. Infelizmente, um incêndio começou na asa esquerda e logo se espalhou pela fuselagem, forçando os sobreviventes a fugir como podiam da cabine destruída. E, tragicamente, muitos não conseguiram fazer isso. Exames médicos mostraram que 50 pessoas morreram devido ao incêndio, elevando o total de mortos para 101, incluindo os 2 pilotos, enquanto apenas 45 escaparam. Agora, o relatório final desse acidente foi um dos piores que já li. Faltavam muitas informações essenciais. A análise foi superficial e continha erros factuais apontados nos comentários do BA francês, que representou a Airbus na investigação. Minha equipe e eu combinamos os dados do voo e a transcrição do cockpit com nosso conhecimento de desempenho de aeronaves e fatores humanos para explicar as decisões dos pilotos e por que perderam o controle do avião. E eu quero destacar especialmente 2 coisas que eu acho que podemos aprender com isso. Primeiramente, o comandante deste voo não controlou a aeronave de forma eficaz em nenhuma das arremetidas manuais, pois não antecipava seu comportamento e os seus comandos foram tímidos demais. São sinais de um piloto possivelmente sem tempo suficiente de voo manual, por isso, não se sentia confortável em usar todo o controle disponível. Então, se você é um piloto, tente voar manualmente sempre que for seguro e apropriado fazer isso. A segunda lição tem a ver com assumir riscos. A tripulação decidiu tentar uma terceira aproximação e, na prática, fez todas essas aproximações, mesmo sabendo que as condições provavelmente inviabilizariam um pouso bem-sucedido. O comandante desligou o piloto automático e tentou alinhar com uma pista que não via claramente, colocando a si, a tripulação e a aeronave numa situação de arremetida manual à noite, em condições marginais e perto do solo. E essa é uma situação na qual preferimos não nos colocar, se pudermos evitar, e é por isso que devemos cumprir os mínimos meteorológicos estipulados em primeiro lugar. Agora eu quero realmente agradecer à minha roteirista Kira por este roteiro, onde ela fez um trabalho excelente. Tenho muito orgulho de toda a minha equipe, por todo o trabalho duro que eles fazem, e isso só é possível tanto pelo apoio dos nossos patrocinadores, que espero que vocês conheçam, mas principalmente pelos nossos fantásticos apoiadores no Patreon. Agora, se você também quiser nos apoiar e assistir aos meus próximos vídeos, tanto aqui no Mentor Pilot, quanto no Black Box e no Mentor Now, antes de todo mundo, então escaneie este código QR ou acesse patreon.com/join/mentorpilot, porque eu realmente adoraria ver você por lá. Aqui também estão alguns ótimos comentários que vocês postaram no nosso último vídeo, e eu adoro tanto responder quanto ler esses comentários, eles são ótimos. Meu nome é Peter Hornfeld, você está no Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!